Santa Igreja. Para terem uma ideia da grandiosidade desta solenidade, a Igreja permite a celebração em diversos horários com missas diferentes, ou seja, com formulários e leituras diferentes para cada uma das missas prescritas para a celebração do Natal. Ao todo, 4 missas são prescritas como possibilidade. Uma primeira missa, chamada Missa da Vigília do Natal, que pode ser celebrada a partir da tarde do dia 24 de dezembro até o anoitecer. A segunda missa, chamada Missa da Noite de Natal, missa que aqui na paróquia nós celebramos ontem à noite. Esta missa, com este formulário e com as leituras próprias da Missa da Noite do Senhor, ela pode ser celebrada durante quase toda a noite, até mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Logo depois, uma terceira missa entra como possibilidade, Missa da Aurora. Esta missa pode ser celebrada desde o final da noite até o início da manhã do dia do Natal. E por fim, o quarto formulário para a mesma solenidade, a chamada Missa do Dia do Natal, que vai ser então celebrada durante todo o dia 25 de dezembro, que é esta missa justamente com este formulário e com estas leituras que neste momento estamos a celebrar. Quem participa de qualquer uma destas missas cumpre perfeitamente o preceito da solenidade do Natal do Senhor. Mas havemos de observar aqui diferenças, contrastes, que nós enxergamos nos formulários e nas leituras de cada uma dessas missas propostas pela Igreja, porque cada uma delas quer apresentar um aspecto do Salvador que vem. Tanto é que aqueles que participaram da Santa Missa da Noite do Natal, ontem aqui em nossa paróquia, estão reparando que está tudo diferente. As leituras foram outras leituras, as orações, os oremos, foram outras orações, tudo se muda, mudou-se o formulário, mudou-se as leituras, mudou-se o foco que nós estamos dando agora para o Salvador que nasceu no meio de nós. Na noite de ontem, a perspectiva da missa que estava sendo celebrada voltava-se para a humanidade de Jesus Cristo. Nós escutamos na proclamação do Evangelho da noite do Natal do Senhor, que aquele menino ao nascer foi envolto em faixas e foi colocado em uma manjedoura, e ali ele foi adorado. Os pastores receberam o anúncio de que havia nascido o Salvador, e depois do anúncio aos pastores, os anjos cantaram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. O contexto da noite do Natal nos quer mostrar que este menino que nasceu na nossa humanidade, nasceu na nossa fragilidade. E veja só como é grande o rebaixamento que Deus faz. Aquele que alimenta até mesmo as aves do céu, agora nasce e se deixa ser alimentado por leite materno. Na teologia nós chamamos esse rebaixamento de Deus pela palavra kenosis. Quando você escutar a palavra, o termo kenosis, significa justamente o rebaixamento do Deus, que deixa a sua posição absoluta, grandiosa, real, onipotente, e vem se encarnar na fraqueza, na fragilidade da nossa natureza humana, e se deixa inclusive ser alimentado por leite materno, leite de uma mulher. Aquele que criou o céu e a terra, aquele que alimenta todos os animais do mundo inteiro, lhes providenciando tudo o que lhes é necessário, se deixou necessitar de cuidados da humanidade. Mas se a liturgia do dia de ontem, da noite do Natal, nos mostrava a humanidade de Jesus, todos vocês hão de concordar que nesta liturgia do dia do Natal do Senhor, não é a humanidade do Senhor que está em foco. As leituras, sobretudo o Evangelho de hoje, nos aponta que esse menino que nasceu, ele é Deus.
As primeiras palavras do evangelho que foi proclamado hoje nos dizem: no princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Aquele que nasceu e que nós estamos celebrando o seu nascimento nesta solenidade, não começou a sua existência no ventre de Maria. Ele já existia. Ele existia antes mesmo de João, mesmo João tendo sido começado a gerar, tendo sido começado a ser gerado no ventre de Santa Isabel, antes de Jesus ter sido começado a ser gerado no ventre de Maria Santíssima. O evangelho de hoje também nos disse isso. Jesus é antecedente a João. Jesus existia antes que João existisse. Jesus existia antes que qualquer ser humano existisse. Jesus existia antes que o mundo existisse, porque o próprio mundo foi criado por Ele. Ele é o Criador de tudo que existe. Ele é Deus, Ele é o onipotente, Ele é o onisciente, Ele é o conhecedor de todas as coisas. E Ele, mesmo em sua onipotência, vem e se encarna para nos salvar, se encarna para nos redimir. Portanto, nós encontramos duas realidades da vida do Cristo que se completam naquilo que a teologia chama de união hipostática. O que é a união hipostática? É a união entre a natureza humana do Cristo, que nós contemplávamos na liturgia de ontem à noite, com a união da natureza divina do Cristo, que nós estamos contemplando nesta liturgia. Em Jesus nós encontramos de modo perfeitamente unido duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, de tal modo que nós podemos afirmar que Jesus, ele é verdadeiramente homem, mas ele é também verdadeiramente Deus. No credo niceno-constantinopolitano, que daqui a pouco nós vamos rezar, e que temos rezado praticamente todos os domingos, nós costumamos dizer uma palavra que talvez não seja compreendida pela maioria de vocês. Nós dizemos a palavra consubstancial ao Pai. Nós dizemos sempre isso: Jesus é consubstancial ao Pai. O que significa dizer que Jesus é consubstancial ao Pai? Significa dizer que ele participa da substância divina do Pai, ou seja, da natureza divina do Pai, ou seja, ele é tão Deus quanto o Pai é Deus. Jesus não é Deus de segunda categoria. Jesus é tão perfeitamente Deus quanto o Pai é Deus. Jesus é tão perfeitamente Deus quanto o Espírito Santo é Deus. Ele tem esta dupla natureza, a sua natureza humana e natureza divina. A sua natureza humana nos possibilita ter um contato mais íntimo, mais pessoal com Ele. Tanto é que muitas pessoas já partilharam comigo, e eu digo a vocês que é de fato algo muito comum entre os católicos, entre todos os fiéis. Muitos dizem: padre, parece que quando eu vou falar com Deus, entre o Pai, o Filho, Jesus e o Espírito Santo, eu tenho mais facilidade de falar não com o Pai e não com o Espírito Santo. Eu tenho mais facilidade de me dirigir a Jesus Cristo. Talvez seja também a sua experiência. Não sei, quando você reza, quando você fala com Deus, com quem você normalmente fala? Com qual das três pessoas você normalmente fala? A quem você normalmente se dirige? Normalmente é mais fácil a nós falar com o Filho, falar com Jesus. E por quê? Para nós parece ser mais fácil falar com Jesus, porque Ele é humano como nós. E por Ele ser humano como nós, parece que Ele nos entende melhor. Ele experimentou as nossas fraquezas. Sabe a doença que você experimenta? Ele experimentou também. Jesus ficava doente. Sabe a dor que você experimenta, aquela angústia que passa no seu coração vez ou outra? Jesus, em sua natureza humana, também se angustiava vez ou outra. Lembra quando Jesus estava no horto, que ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Jesus naquele momento estava vivendo a sua profunda angústia.
Sabe a dor do luto, que vez ou outra invade também o nosso coração? Nós estamos celebrando esta missa, 7º dia do senhor Geraldo Wilson, portanto uma família aqui no meio de nós se encontra experimentando neste momento esta dor do luto, da separação. Sabe esta dor do luto e da separação? O Cristo em sua humanidade também sabe o que é viver a perda de pessoas queridas, de pessoas especiais. Viveu a perda de seu amigo Lázaro, que ele ressuscitou depois de 4 dias, mas não antes de ter chorado a morte de Lázaro. O Evangelho nos fala, e ele chorou diante do seu amigo que havia partido. Jesus certamente chorou também diante do falecimento de seu pai São José. A tradição nos deixa entender que São José morreu durante a vida de Jesus, porque senão certamente José apareceria aos pés da cruz ao lado de Maria. Mas como nos evangelhos não há nenhum relato de São José ao lado de Maria aos pés da cruz, é porque certamente São José partiu desta vida durante a vida do Cristo. E Jesus experimentou a dor desta ausência, Jesus experimentou a dor do luto, perdeu o seu pai. E certamente Jesus sofreu, certamente Jesus chorou. Mas também Jesus experimentou as nossas alegrias. Ele experimentou os sucessos que humanamente nós podemos ter. Jesus sabe muito bem o peso da cruz e sabe muito bem a suavidade da alegria que preenche a alma humana. E é por isso que muitas vezes nós temos esta facilidade de falar diretamente com Jesus, porque ele é humano como nós. Só tem uma coisa que Jesus em sua humanidade não experimenta, diferente de nós. Apenas uma coisa: ele é em tudo humano, com exceção do pecado. Nisso ele não conheceu, isso ele não conheceu, isso ele não experimentou. O pecado jamais o tocou, porque ele é Deus, ele é o autor da graça, ele é aquele que João Batista apontou como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas com exceção do pecado, em todo o resto, ele é humano como você, humano como eu. E ao vir e se tornar humano como nós, ao vir se encarnar, a igreja nos diz que Jesus, ao se encarnar, tinha 4 razões para fazê-lo. E eu gostaria de finalizar esta nossa meditação dizendo para vocês justamente quais eram as 4 razões para que o Cristo se encarnasse. Eu gostaria que estivessem tão atentos a estas 4 razões, a ponto de decorá-las. Daqui a pouco o padre vai perguntando e vocês vão dizendo de volta quais são cada uma das 4 razões que o Cristo teve para se encarnar. A primeira razão pela qual o catecismo da igreja, a Santa Igreja aponta, pela qual o Cristo se encarna, é justamente para nos salvar. Porque o pecado criou, como diz a palavra de Deus em Isaías capítulo 59, um grande abismo entre nós e o nosso Deus. Um abismo intransponível. Vejamos, irmãos, se o pecado já atrapalha a relação entre nós, humanos, imagina o estrago que o pecado faz entre a nossa relação com o nosso Deus. Imagine você que é marido, você que é esposa. Imagine se o seu cônjuge trai você. Nossa, padre, aqui o senhor tocou em uma coisa realmente grave, porque eu não seria capaz de perdoar uma traição, vão dizer algumas pessoas. O pecado da traição, se vier a ferir o meu matrimônio, significa literalmente separação. Prestem atenção, olha só, nas relações humanas, muitas vezes, o pecado vai significar literalmente separação. E eu coloco para vocês esse exemplo para que seja palpável a percepção de que o pecado causa separação. Muitos casais dizem isso, e talvez seja a sua realidade. Outros vão dizer, padre, mas eu não concordo que o casal possa se separar. Eu quero te dizer uma coisa: há 2 possibilidades em que a igreja vai dizer que o casal pode se separar. Apenas em 2 casos: quando há traição entre os cônjuges, ou quando há agressão física entre os cônjuges. Ninguém se casa para ser traído, ninguém se casa para apanhar. Se está apanhando ou se está sendo traído,
pode pegar as malas e pode ir embora. É claro que há uma alternativa de sacrifício. É claro que há uma alternativa de muito maior virtude, que é a alternativa do perdão. É claro, aquele que foi traído pode virar para o seu cônjuge e olhar, e dizer para ele: apesar de eu ter sido traído, apesar de eu ter sido traída, eu quero dizer que te perdoo e restabeleço, não por minha própria força, mas pela força da graça de Deus, o amor que um dia nos uniu. Seria perfeito, seria belíssimo superar a traição pela força do amor. Não é isso que Jesus faz na cruz? Quando ele acabou de ser crucificado, o que é que Jesus faz? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Talvez você poderia dizer para o seu cônjuge: eu te perdoo, porque você não tem nem ideia do que você fez, não tem nem ideia do buraco, da tristeza, da angústia que você está causando no meu coração por essa traição, mas eu quero, com a graça de Deus, te perdoar. Mas eu repito, nenhum casal está obrigado a este perdão, a dar este perdão. Esse perdão seria fruto de virtude. Tem que ser virtuoso para ser capaz de oferecer este perdão como Cristo ofereceu na cruz. Aquele que por acaso não se sente capaz de dar este perdão, a igreja vai dizer que no caso de traição ou agressão física, está desimpedido, não para casar com outra pessoa, mas para se separar daquele que foi o seu cônjuge e para levar o restante da vida vivendo em castidade, sem namorar com ninguém, sem relação sexual com ninguém, respeitando aquele com quem você está casado, mas que por impossibilidade dada pela traição ou pela agressão física, já não é mais possível, viável permanecer morando na mesma casa, sob o mesmo teto. Muito bem, para que eu estou dizendo isso? Para deixar palpável para vocês que o pecado separa até mesmo as relações humanas. Quanto mais na nossa relação para com Deus, o pecado cria um abismo intransponível, que eu nem você somos capazes de recuperar. E é por isso que Jesus teve que se encarnar. Jesus se encarna para que, se fazendo homem, ele pudesse ser a ponte que ligasse de novo a nossa humanidade ao Pai. Porque o nosso pecado causou um abismo intransponível, um abismo que pelas nossas próprias forças não seríamos capazes jamais de superar. Então é a humanidade de Cristo, repito, que faz ponte entre a humanidade decaída pelo pecado e o Pai. Portanto, a primeira razão pela qual Jesus se encarna, ele se encarna para nos salvar. Segunda razão pela qual Jesus se encarna, ele se encarna para nos amar. Porque dizer que se ama pela boca é muito fácil. Você pode inclusive virar para a pessoa que está aí do seu lado, e ainda que você nem conheça essa pessoa, você pode dizer da boca para fora: eu te amo. Dizer que ama não significa amar de verdade. Como é que se prova o amor? O amor se prova pelo sofrimento. O amor se prova pela entrega diária. E foi justamente para provar o seu amor que Jesus se encarnou. Ele morreu na cruz. Ele abraçou o sofrimento. Ele deixou-se ser coroado de espinhos. Ele se permitiu ser humilhado. E tudo isso para que nós pudéssemos agora olhar para a sua cruz e perceber este amor que ele diz que tem por nós, não é um amor da boca para fora, é um amor comprovado, é um amor que tem preço de sangue, e por isso eu acredito que esse amor é verdadeiro. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 15, versículo 13, não há amor maior do que dar a vida pelo amigo. Não há amor maior do que isso que o Cristo fez por cada um de nós. E eu quero vos lembrar que ele fez isso por nós quando nós ainda éramos seus inimigos, porque foi justamente para nos tornar seus amigos que ele morreu na cruz para nos salvar. Portanto, a segunda razão pela qual o Cristo se encarna é para
demonstrar para nós o seu amor. Ele se encarna para nos amar. Terceira razão pela qual Cristo se encarna: o Cristo se encarna para nos ensinar a amar, porque Ele não quer ficar apenas nos amando, Ele quer também receber de nós amor. Amor só se paga com uma coisa: amor só se paga com amor. Só tem um jeito de pagar amor: a gente só pode pagar amor amando. E ali nos evangelhos, Jesus diz para nós uma frase muito forte. Ele diz que é preciso que nós sejamos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito. E talvez nós poderíamos olhar para esta passagem e dar risada diante dessa passagem, dizendo: é impossível que um homem seja perfeito como Deus é perfeito. E foi por isso que Jesus veio, para que na sua humanidade, sendo Ele plenamente humano, perfeitamente humano, amasse o Pai perfeitamente, mostrando para nós que não é impossível humanamente amar ao Pai perfeitamente. Ele já veio, Ele já fez, Ele mostrou para nós como é que faz. E agora quem quiser amar o Pai de modo perfeito, como Jesus manda amar, precisa imitar o Cristo, que antes de nós conseguiu amar perfeitamente o Pai. Ele nos ensina-nos a rezar. A oração do Pai Nosso é Jesus que, preocupado com o nosso modo de amar, nos ensina a nos aproximarmos do Pai, nos ensinando então aquela oração tão bonita, que a cada dia está nos nossos lábios, que nos faz, melhor dizendo, chamar a Deus de Pai, Pai Nosso que estais nos céus. Mas não apenas isso, Jesus nos ensina a viver a caridade perfeitamente, se inclinando aos mais pobres, se inclinando aos desfavorecidos de seu templo, indo até mesmo aos leprosos, que eram aqueles mais ignorados por toda a sociedade. Jesus se aproximou, amou perfeitamente aqueles que ninguém queria amar, para que agora você e eu olhemos para o seu exemplo e façamos a mesma coisa. Como é que nós devemos agir depois de uma confissão? Padre, depois da confissão a gente tem que ir cumprir a penitência. É isso que nós devemos fazer. Eu digo para vocês, não apenas. Depois da confissão, sim, devemos ir cumprir a penitência que o sacerdote nos exigiu. Mas nós devemos também procurar amar ao Senhor depois da confissão, buscando reparar os pecados que nós cometemos. Porque justamente a partir dessa reparação, nós dizemos a Ele: Senhor, estou arrependido daquele mal que fiz, não quero nunca mais voltar para aquele pecado. E reparar o pecado significa justamente amar a Deus de volta, não querendo nunca mais voltar para aquela miséria que nos separava dele. Portanto, a terceira razão pela qual o Senhor se encarna é para nos ensinar a amar. Vamos ver se vocês estão atentos. O padre vai perguntando quais foram as 3 até aqui, falta só uma para eu explicar. E vamos ver se vocês são capazes de dizer para o padre quais são então as 3 razões que até aqui o padre explicou, pelas quais Cristo se encarna. Primeira razão, qual é? Para nos salvar. Segunda razão, para nos amar. Terceira razão, para nos ensinar a amá-lo. Vamos de novo, mais uma vez, bem forte, bem convencidos. Primeira razão pela qual Cristo se encarna: para nos salvar. Segunda razão, para nos amar. Terceira razão, para nos ensinar a amar. Mas tem ainda uma quarta e belíssima razão, uma razão extraordinária. Cristo, Ele se encarna para nos divinizar. Olha que bonito, para nos tornar tão semelhantes a Ele, que nós possamos dizer, fomos divinizados, fomos tornados deuses, pelo amor que Deus teve para conosco. Eu quero dizer para você que providencialmente, a liturgia de hoje, no formulário da missa do dia do Natal que nós estamos celebrando agora, nos fala disso. Pegue por favor comigo o oremos desta missa, lá no número 5 do nosso folheto, e nós vamos perceber que foi justamente isso que nós pedimos, foi justamente isso que nós rezamos na oração coleta desta Santa Missa, quando o padre agora há pouco rezou: ó Deus, que admiravelmente criastes o ser humano,
E mais admiravelmente restabelecestes a sua dignidade. De que forma? Vindo até nós, se encarnando. Então nós pedimos: dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Vamos dizer juntos, a partir de dai-nos, vamos rezar juntos? Dai-nos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Olha que coisa extraordinária nós pedimos a Deus nessa missa de hoje. Dai-nos, Senhor, a graça de te amar de um modo tão profundo que eu seja divinizado. E não é isso que acontece em cada Santa Missa, sobretudo quando nós comungamos? O que é comungar? Comungar é ser mergulhado na divindade de Cristo. E comungar é permitir que o Cristo mergulhe-se na nossa humanidade. Há uma comunhão perfeita, há uma troca perfeita. Quando nós comungamos, somos nós inteiramente em Deus e Deus inteiramente em nós. Uma troca perfeita de amor. Nós amando a Deus dentro dele e Deus amando-nos a nós dentro de nós. Quando você receber a comunhão hoje, pense nisso. Pense nesse mistério que está dando dentro de você, que está se dando dentro de você. O Cristo está te divinizando. Talvez alguém esteja com dúvida: padre, mas vem cá, essa divinização significa que um dia nós seremos deuses como Deus é? Não, não significa isto, mas significa que nós teremos dentro do nosso coração todos os sentimentos que Deus tem: o amor, a paciência, a benevolência, todos os sentimentos que passam pelo coração de Deus. A partir do momento que a graça vai nos divinizando, vai nos tornando tão semelhantes a Deus, que nós chamamos esta semelhança de divinização. E então nós nos tornamos tão semelhantes a Deus, que quando o Pai do céu olha para nós, Ele não vê diferença entre nós e o seu Filho Jesus Cristo. Isso é se tornar divinizado. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas tem um momento da Santa Missa, em que toda Santa Missa, o sacerdote reza, pedindo que o Pai acolha a nossa humanidade e nos faça tornar-nos divinos, a partir da Santa Missa que está sendo celebrada. É um momento do ofertório, quando o padre está preparando o cálice. O padre coloca o vinho dentro do cálice, e depois o padre coloca uma gotinha de água dentro do vinho, rezando: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. O vinho que está sendo colocado dentro do cálice representa naquele momento a divindade do Cristo, e a gotinha de água colocada em apenas uma gota, literalmente, representa a nossa humanidade. A nossa humanidade é muito inferior à divindade de Cristo, mas à medida que nós nos entregamos, nós somos colocados tão dentro de Deus, que nós somos misturados a Deus. Não que nós nos tornamos um com Ele, mas no sentido de sermos um com Ele em natureza, mas no sentido de que nós nos tornamos um com Ele pela prática das virtudes que Deus tem em seu coração. Irmãos, isso é teologia altíssima. Os santos meditaram isso e chegaram a êxtases grandiosos diante da meditação da grandiosidade daquilo que Deus pode nos fazer experimentar. Deus nos torna divinos à medida que nós nos aproximamos dele. Portanto, 4 razões, 4 motivos pelos quais o Cristo se encarna. Qual é a primeira razão? Para nos salvar. Segunda razão? Para nos amar. Terceira razão? Para nos ensinar a amar. E quarta razão? Para nos divinizar. Se lembre disso. E qual deve ser a nossa resposta ao Deus que quer nos divinizar? A nossa resposta deve ser fazê-lo conhecido e amado por todas as pessoas. Vocês se lembram que no final de toda a Santa Missa, o padre diz: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Esta palavra é um envio, é o sacerdote que em nome de Cristo está enviando cada um de vocês. Ide em paz. Ide em paz para fazer o quê? Ide em paz agora para anunciar a boa nova do Cristo que vos amou nesta Santa Missa. Quando você vem na missa, você é amado por Deus. E agora, ao sair da missa, você é convidado a levar este amor de Deus
para mais alguém que talvez ainda não conheça o Senhor. Eu conversava agora há pouco com um seminarista que de fato eu fiquei encantado com a boa participação do povo de Deus nas missas deste Natal. Ontem, muita gente na missa, agora há pouco na vila, a igreja lotada, agora aqui na nossa igreja matriz, a igreja lotada. Muita gente aqui em Santa Rosa tem amado e conhecido a Deus, mas é verdade também, e você bem sabe, que ainda há tantos outros que ainda nem amam e nem conhecem a Jesus, e talvez por não amar e por não conhecer a Jesus, ainda não estão aqui, sentados, escutando e amando a palavra, como nós hoje temos oportunidade de estar. Sabe qual é o desafio para você e para mim? Amar estes nossos irmãos e mostrar-lhes o amor desse Deus, a tal ponto que, quem sabe por graça divina, no Natal do ano que vem, esta igreja esteja ainda mais cheia de pessoas que neste ano não estão, mas que pelo nosso trabalho evangelizador, ano que vem, se Deus quiser, estarão para conhecer e amar a este Deus que se encarnou para nos salvar, para nos amar, para nos ensinar a amar e para nos divinizar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Todos os domingos, quando nós rezamos o credo niceno-constantinopolitano, nós nos inclinamos diante de algumas palavras específicas. Nesta solenidade, nós vamos ser convidados não apenas a fazer uma inclinação profunda como nas outras missas fazemos, mas nessa solenidade, por causa da memória da encarnação do Verbo, nós seremos convidados a nos ajoelharmos diante das palavras